Olá pessoal, hoje vamos apresentar um caso clínico de imunodeficiência primária sobre a síndrome de Wiskott-Aldrich. Professora Andréia Carla Leite Chaves. Integrantes do grupo: Alexandro Lacerda, Ana Flávia Oliveira, Ana Luísa Albano, Cássio Neves, Isabela Duarte, Jennifer Rezende, Mariane Santos e Pedro Campolina. No decorrer do nosso trabalho, vamos falar um pouquinho sobre o que é a síndrome de Wiskott-Aldrich, a contextualização do caso, diagnóstico, discussão, explicar as ações implementadas e tratamento, conclusão e a referência que utilizamos para desenvolver nosso trabalho. E logo após a apresentação do caso clínico, vamos fazer um quiz com vocês. O que é a síndrome de Wiskott-Aldrich? A síndrome constitui uma rara imunodeficiência primária ligada ao X, apresentando-se clinicamente com uma trombocitopenia ligeira e isolada, ou com fenótipo clássico de microtrombocitopenia, hemorragias major, imunodeficiência, atopia, autoimunidade e aumento do risco neoplásico. Está associada à presença de mutações no gene WAS, existindo uma boa correlação genótipo-fenótipo que, em conjunto com o diagnóstico molecular definitivo e com a avaliação da gravidade clínica, permite fazer a gestão terapêutica do doente. Contextualização do nosso paciente, identificado como G, de 14 meses, do sexo masculino. Histórico familiar. A criança G é o primeiro filho de um casal não consanguíneo e ambos os pais são saudáveis. Na família, houve um tio materno com episódios de diarreia com sangue, petequias e trombocitopenia documentados na infância, tendo falecido aos 8 meses de idade, durante o internamento hospitalar, por intercorrência infecciosa pneumonia. Tivera também o filho de uma tia-avó materna, tera falecido aos 6 meses de leucemia, ao que acresce a morte inexplicada de mais um familiar materno na infância. Após tais esclarecimentos, nega-se na família outras neoplasias hematológicas, discrasia hemorrágica, infecções recorrentes, alergias alimentares, rinite alérgica ou asma, realização de transplante de medula óssea, TMO, ou esplenectomia, sem conhecimento de outras patologias de eventual transmissão heredofamiliar. Sinais e sintomas clínicos. G se encontrava saudável até o 8º dia de vida, até que foi internado no hospital de sua área de residência, por onfalite, com necessidade de antibioterapia endovenosa. Durante este internamento, registrou-se trombocitopenia ligeira, 130 mil plaquetas por microlitro, sem outras alterações analíticas. No 23º dia de vida, foi internado novamente, por quadro de dejeções com sangue. Neste contexto, foi colocada a hipótese de alergia às proteínas do leite de vaca. Exames físicos e complementares. Pelo suspeito quanto às proteínas do leite de vaca, foi obtida uma confirmação diagnóstica revelando valores de IgE total normal e um teste RAST para a proteína do leite de vaca negativo. Ainda assim, por se manter a possibilidade de alergia às proteínas do leite de vaca não IgE mediada, o doente iniciou uma fórmula extensamente hidrolisada. No decorrer deste internamento, verificou-se um agravamento da trombocitopenia, com 59 mil plaquetas por microlitro. Na investigação etiológica, foram detectados anticorpos antiplaquetários em circulação e a incompatibilidade mãe recém-nascido no antígeno plaquetário humano 2, HPA2. Desta forma, foi colocada a hipótese diagnóstica de trombocitopenia neonatal aloimune por anticorpo contra antígeno de baixa frequência HPA2b. A sorologia para infecções como o vírus de imunodeficiência humana 1 e 2, HIV1, HIV2, EBV, HSV1, HSV2, paranovírus B19 e toxoplasmose revelaram-se negativas. Descreve-se também o aparecimento de eczema na região retroauricular, cervical e umbilical. Em ambos os episódios foi administrada imunoglobina IG endovenosa em subida plaquetária adequada. Chegando-se aos 4 meses, em reavaliação analítica programada, foi detectada contagem de 11 mil plaquetas por microlitro, com petequias difusas no tronco. Pela persistência e gravidade do quadro, o doente foi transferido para a unidade de hematologia pediátrica do HSM-CHULM para a continuação de cuidados e investigação etiológica. Durante o internamento, o paciente manteve hemogramas que evidenciaram trombocitopenia, com volume plaquetário médio flutuante entre valores normais e inferiores aos valores de referência, sem outras citopenias.
O estudo de hemoglobinas realizado antes da administração de IG evidenciou valores de IgM diminuída, IgE aumentada e IgA e IgG normal. Nesta altura, a criança não apresentava outras alterações laboratoriais, não tendo sido realizado o estudo das populações linfocitárias. Adicionalmente, este internamento foi complicado por uma gastroenterite aguda por rotavírus e por uma sepsis a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MRSA, com necessidade de terapêutica com cotrimoxazol endovenoso. Aos 5 meses, realizou-se punção medular aspirativa e biópsia óssea, que revelaram elementos das 3 séries eritroide, mileoide e linfóide, com maturação normal, sem alterações morfológicas ou desvios maturativos, com a relação mileoide e eritroide preservada. Não apresentava alterações na série megacariocítica e os seus linfócitos não tinham dismorfias. Pela associação de uma trombocitopenia grave, com necessidade de múltiplos internamentos, transfusões plaquetárias e IG, com um quadro cutâneo atópico de agravamento progressivo e 2 infecções graves com necessidade de antibioterapia endovenosa, acrescido do gênero do doente e da existência de histórico familiar sugestiva, foi colocada a hipótese diagnóstica de síndrome de Wiskott-Aldrich, SWA. De acordo com a suspeita diagnóstica, foi realizado o estudo da proteína da síndrome, que revelou expressão preservada em neutrófilos e monócitos, expressão variável em linfócitos B e NK e expressão reduzida em linfócitos T, coincidindo com o previsto na SWA e apoiando o segmento do curso de investigação. Desta forma, foi observado em consulta de genética, tendo aos 6 meses o seu diagnóstico sido confirmado através do estudo molecular do gene WAS, que revelou a presença de uma variante patogênica em hemozigotia associada à SWA. A mãe também foi objeto de estudo genético, apresentando, como esperado, a mesma mutação. Após a confirmação do diagnóstico genético, optou-se por uma abordagem terapêutica com intenção curativa. Foi pedida a tipagem do sistema antígeno leucocitário humano, HLA do G, e pela inexistência de doadores familiares, foi proposto para TMO um doador não relacionado. Nesta altura, o G contava já com acompanhamento multidisciplinar pelas especialidades de hematologia, gastroenterologia, infecciologia, imunoalergologia, dermatologia pediátricas no HCM-CHULN. Aos 7 meses de idade, iniciou a diversificação alimentar em adição à fórmula extensamente hidrolisada e, aos 8 meses, apresentou um agravamento clínico, com dejeções com sangue, petequias e exacerbação de dermatite atópica. Dada a relação temporal entre estes eventos, foi realizado um estudo imunoalergológico para os principais antígenos alimentares. Este revelou múltiplas alergias: IgE classe 1, caseína classe 2, uva mucoide classe 3, cevada, aveia, gema de ovo classe 4, clara de ovo, trigo e albumina, e classe 5, glúten. Seguido em consulta de dermatologia, tem realizado terapêutica para o eczema cutâneo com aplicação intermitente de fluticasona, ácido fusídico e ou pimecrolimus tópicos, bem como toma de antihistamínico, dimetilídeno, para controle sintomático do prurido. Até o presente momento, com 14 meses de idade, apresenta um desenvolvimento estatuto ponderal e psicomotor adequados. Encontra-se clinicamente estável, com melhoria do quadro atópico. Por decisão conjunta de infecciologia e hematologia pediátricas, realiza IgE a cada 3 semanas no Hospital de Dia de Hematologia Pediátrica, de acordo com a contagem plaquetária e os níveis de hemoglobina, e mantém profilaxia com cotrimoxazol. Ressalva-se que tem realizado as doses vacinais de acordo com o Programa Nacional de Vacinação para sua faixa etária, sendo a única exceção a vacina contra o sarampo, parotite e rubéola. Para o diagnóstico, é fundamental um monitoramento valorizando os sinais, sintomas e achados laboratoriais, mas também um acompanhamento do caso e sua evolução ao longo do tempo. Algumas pistas diagnósticas em exames clínicos objetivos, como eczemas, hemorragias, petequias, que são pequenas manchas vermelhas ou marrom que surgem na pele, e equimoses, podem indicar e levantar suspeitas para essa imunodeficiência. Além disso, os antecedentes pessoais são fortes indicadores. Hemorragias mucocutâneas
cutânea ou intracraniana, infecções, autoimunidade e neoplasias. Além desses indicadores, é possível observar também o histórico familiar. A síndrome de Wiskott-Aldrich é ligada ao X e afeta todas as gerações, com maior disposição para afetar os homens. Existem também exames laboratoriais que são fundamentais no processo de diagnóstico dessa imunodeficiência. Dentre eles, podemos citar hemograma, com o objetivo de identificar possível anemia, trombocitopenia e baixo volume plaquetário médio, esfregaço de sangue periférico, que tem o objetivo de identificar microtrombocitopenia, a citometria de fluxo, que permite a quantificação de subpopulações linfocitárias, imoglobulinas séricas, identificando provável IgA e IgE elevadas, IgM baixa e IgG normal, títulos vacinais e isohemaglutininas, com títulos de isohemaglutininas anormais e resposta vacinal diminuída, subpopulações de linfócito T e resposta mitogênica, buscando no exame linfopenia de células T e resposta proliferativa a mitógenos anormais. O diagnóstico definitivo da síndrome de Wiskott-Aldrich depende da identificação de uma mutação no gene WAS, através do sequenciamento do mesmo. Após confirmação diagnóstica da síndrome, torna-se fundamental, em primeiro lugar, indicar o doente para um centro ou equipe multidisciplinar com experiência e capacidade de gestão desta patologia e das suas potenciais complicações. Para estabelecer a gravidade da doença e tentar antecipar o seu desenvolvimento, é crucial efetuar uma avaliação detalhada do quadro clínico que o paciente apresenta. Para padronizar as características clínicas, foi concebido um score de gravidade de indivíduos com a síndrome. Ele permite diferenciar pacientes com fenótipos leves dos mais graves. Esta classificação ajuda a prever quais indivíduos têm maior risco de desenvolver complicações graves, bem como os que poderão se beneficiar de um transplante de medula óssea. Porém, essa correlação não é absoluta, sendo sempre preciso avaliar o paciente em seu contexto individual. O que aconteceu? A ausência de hemangiomas, fenótipo sindrômico ou malformações grosseiras, como a ausência de rádio, diminuiu a suspeita de síndrome de Kasabach-Merite e aneuploidias ou síndrome de trombocitopenia. Por outro lado, visto que o paciente se apresentava com razoável bom estado geral e hemodinamicamente estável em apirexia e sem parâmetros inflamatórios evidentes, as hipóteses de sepsis, coagulação intravascular disseminada, trombose ou enterocolite necrosante foram afastadas. Mais tarde, a punção medular aspirativa e biópsia óssea realizadas aos 5 meses sem alterações ajudaram ainda a excluir a trombocitopenia, a megacariocítica congênita, bem como a leucemia congênita. No primeiro mês de vida, a detecção de anticorpos antiplaquetários em circulação para o antígeno plaquetário HPA2 permitiu analisar uma possível trombocitopeína neonatal autoimune (TNA) contra antígeno de baixa frequência HPA2B. No entanto, o curso clínico do paciente ditou a persistência da trombocitopenia, além das 2 semanas habitualmente descritas na TNA. Sem melhoria do quadro, manteve-se sem outras citopeínas e, aos 3 meses, surgiu um quadro de eczema cutâneo. Ao longo do tempo, teve várias infecções que se destacaram pela sua gravidade, com um episódio de sepsis. Esses achados, aliados à entrevista clínica realizada à família, que revelou múltiplas instâncias de morte inexplicada em indivíduos do gênero masculino, com destaque em particular para o tio materno, que antes de falecer evidenciou sinais e sintomas parecidos com o do paciente, levaram à hipótese diagnóstica de síndrome de Wiskott-Aldrich. Nos hemogramas seriados que o G realizou, revelou a trombocitopeína característica dessa síndrome. No entanto, apesar de classicamente a síndrome se associar a uma redução do volume médio das plaquetas, nesse caso essa alteração foi detectada de uma forma flutuante, coexistindo com períodos de plaquetas de volume normal. Apesar de não ser característico, já encontra relatos idênticos em indivíduos com a síndrome. Desta forma, não deverá excluir ela, já que os mecanismos subjacentes a essas alterações no volume plaquetário permanecem desconhecidos. O estudo das imunoglobulinas veio reforçar a hipótese diagnóstica, revelando um aumento na IgE e diminuição da IgM, e no estudo da proteína WASP, destaca-se a expressão reduzida na linhagem linfóide, concordante com o esperado na Wiskott-Aldrich. A confirmação diagnóstica dessa hipótese foi estabelecida através do sequenciamento do gene WAS, que demonstrou a presença de uma variante patogênica em hemizigótia. Sabendo que essa é uma doença ligada ao X, e sendo a história familiar sugestiva de origem
materna seria de esperar pelos antecedentes descritos que tanto a sua mãe como sua avó materna fossem portadoras. A investigação genética da mãe comprovou essa hipótese, apresentando a mesma mutação que o G. Já o diagnóstico da avó materna é presumível. Na data do diagnóstico, o G apresentava trombocitopenia, valor mínimo registrado de 11.000 plaquetas por microlitro, eczema moderado e várias intercorrências infecciosas, sendo a mais grave a sepsis por MRSA. Esta infecção dita que o score clínico seja pelo menos de 4, considerando que apresenta anticorpos antiplaquetários em circulação que poderiam constituir critério de quadro autoimune, ainda que seja a única manifestação desse tipo detectada até o momento, poderia ser ponderado subir esse score para 5, o que integra-se no grupo de doentes que apresentam pior prognóstico. Em qualquer uma dessas opções, é inquestionável que o doente apresenta uma síndrome grave. Isto é concordante com o resultado da sequenciação do gene WAS, que demonstrou uma mutação de deleção. Essas mutações associam-se, na maioria dos casos, a quadros de Wiskott-Aldrich, com manifestações atópicas e infecciosas mais graves e maior risco de autoimunidade e neoplasia. O exame objetivo normal, a ausência de alterações analíticas de relevo com exceção da trombocitopenia e os resultados da punção aspirativa e biópsia medulares permitem excluir neoplasias, principalmente de origem hematológica, que se sabe serem as mais frequentes nesses doentes. Quais as alternativas para solucionar ou amenizar os problemas identificados? Para um doente afetado, como o G, prevê-se que todos os seus filhos sejam saudáveis, porque não herdam dele o cromossomo X com o gene WAS mutado, mas sim o cromossomo Y. Em contrapartida, todas as suas filhas herdarão obrigatoriamente o cromossomo X com o alelo mutado e serão saudáveis, embora com risco de transmissão da doença para seus descendentes. Face ao diagnóstico precoce e à idade do doente, espera-se que, vindo a ser receptor de transplante de medula, apresente um prognóstico favorável, com boa sobrevida e correção fenotípica. Dessa forma, o fator mais limitante e urgente nesse momento seria encontrar um doador compatível e apto para o paciente. Ações implementadas e tratamento. Tratamento curativo. A estratégia mais frequente para o tratamento de pacientes com a síndrome de Wiskott-Aldrich é o transplante de medula óssea. A taxa de sobrevivência é de aproximadamente 90%, e no caso de transplantes de doadores com compatibilidade de antígenos leucocitários humanos, este índice aumenta. Em pacientes com a síndrome, a maior taxa de quimerismo completo se dá nos linfócitos T, seguidos dos B e, finalmente, na linhagem mieloide. O quimerismo misto está associado a maior risco de autoimunidade pós-transplante. Após o transplante, a maioria dos pacientes melhoram sua expressão da proteína WAS, bem como os quadros de imunodeficiência, trombocitopenia e eczema. Isto ocorre pela normalização das populações de linfócitos, da função das células NK, da resposta dos mitógenos e das alterações nos números de globulinas. Os riscos de complicações são principalmente autoimunes, 14%, e de falência primária da medula, 7%. Os riscos são maiores em receptores de doador haploidênticos. Quanto à neoplasia pós-transplante, a literatura descreve um risco de 3,3%, das quais cerca de 83% constituem de doença linfoproliferativa pós-transplante, DLPT, que é caracterizada pela superprodução de linfócitos. É relativamente consensual que pacientes com a síndrome de Wiskott-Aldrich grave devem ser transplantados, já que permanece com um tratamento eficaz, como no caso do nosso paciente G. Terapia gênica. É um procedimento que são feitas modificações genéticas em células a fim de tratar a doença, utilizando a transdução ex vivo de células progenitoras, geneticamente modificadas através de vetores virais com subsequente transplante autólogo. Não depende de compatibilidade do sistema de antígenos leucocitários humanos e está teoricamente disponível para todos os doentes. O transplante de medula óssea
proveniente de doadores familiares com compatibilidade, o sistema de antígeno leucocitário está disponível em menos de 20% dos casos. Estudos mais recentes apresentam que vírus com longo período de incubação autoinativador verificou-se a expressão de WASP in vivo, restauração da resposta proliferativa dos linfócitos T in vitro, da atividade citotóxicas das células NK, da formação de sinapses imunes e da função supressora das células T reguladoras e, clinicamente, aumento da contagem plaquetária com redução dos episódios de hemorragia, melhoria da função imunitária com impacto favorável nos quadros infecciosos e atópicos. Observou-se a normalização da distribuição das subpopulações de linfócitos B na medula óssea e no sangue periférico, bem como a correção de perturbações imunofenótipicas características da SWA, com aumento da população CD21 mais CD35 mais diminuição de linfócitos B produtores de autoanticorpos, com tendência para uma menor reatividade global a autoantigênios 2 anos após o tratamento. Ao contrário da terapia gênica Y retroviral, manteve-se sem relato de malignidade pós-tratamento. Desta forma, lentivírus parecem ser vetores igualmente eficazes, mas mais seguros que vetores Y retrovirais. Existe evidência de que a correção gênica de progenitores hematopoieticos autologos e utilizando os vírus com grande período de incubação é capaz de constituir uma alternativa eficaz e segura em pacientes com síndrome de Wiskott-Aldrich. Tratamento de suporte. O tratamento de suporte destina-se a pacientes em que o risco/benefício de medidas com potencial curativo poderá ou não ser considerado vantajoso, ou a doentes que aguardam transplante de medula óssea ou terapia gênica. Estas medidas visam melhor a qualidade de vida dos pacientes, bem como prevenir e identificar complicações de forma precoce. O tratamento de suporte deverá ser adaptado de forma individualizada, de acordo com as manifestações clínicas e o grau de gravidade da síndrome. O uso da transfusão de plaquetas prolifáticas como tratamento de suporte não é aconselhado devido ao risco de desenvolvimento de anticorpos anti-HLA, que poderão diminuir a eficácia de transfusões de emergência e aumentar o risco de rejeição de um eventual transplante de medula. A esplenectomia é a forma comprovada de aumentar o número de plaquetas. No entanto, em indivíduos já imunodeficientes, resulta no aumento de risco de infecções e mortalidade após o transplante de medula. Em geral, o tratamento deverá ser adequado de forma individual às manifestações clínicas de cada paciente e à gravidade da síndrome de Wiskott-Aldrich. Em conclusão, o diagnóstico diferencial de trombocitopenia em recém-nascidos e lactantes deverá ser detalhado, não esquecendo de valorizar antecedentes pessoais do doente e achados do exame físico. É fundamental sublinhar a importância diagnóstica da história familiar, com a valorização de relatos de casos semelhantes e explorando ocorrências atípicas. O diagnóstico e referenciação precoces melhoram a abordagem terapêutica e prognóstico destes doentes, bem como dos seus familiares, ao permitir que sejam encaminhados para a consulta de genética médica. Pela complexibilidade clínica, o segmento multidisciplinar é crucial, devendo ocorrer num centro terciário com capacidade de gestão das possíveis complicações futuras. O acompanhamento deverá ser adaptado de forma individual e flexível às necessidades específicas do doente, garantindo uma gestão coordenada e articulada entre todos os profissionais da saúde, o doente e a família. Atualmente, a tendência prognóstica desta síndrome é cada vez mais favorável, com opções terapêuticas novas, eficazes e seguras sob investigação. E essa foi a referência que utilizamos para desenvolvermos o nosso trabalho. Agora apresentaremos a vocês nosso quiz e agradecemos a atenção de todos. Até a próxima!